Saiba como estão as DAPs que foram canceladas após pente fino do governo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias da agricultura familiar. O documento que assegura o produtor rural em sua condição de agricultor familiar é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, a DAP. Com o registro, os agricultores familiares têm acesso aos programas do governo federal que apoiam o desenvolvimento da produção e, consequentemente, a melhoria das condições de trabalho e da qualidade de vida. Em julho do ano passado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, informou o cancelamento de 123.134 DAPs, atendendo determinação do TCU, Tribunal de Contas da União. Essas DAPs suspensas, segundo o MAPA, apresentavam indícios de irregularidades. O técnico em agropecuária, extensionista da Emater MG em Paracatu, Carlos Henrique da Silva, explica como está a situação dessas DAPs hoje e o que aconteceu na época. Esse pente fino, essa auditoria que o TCU fez, isso vai se tornar algo cada vez mais constante. Foi feito um cruzamento aí, se eu salvo engano, com mais de 20 bancos de dados, né? Então isso aí vem ressaltar a importância do produtor declarar as informações condizentes com a realidade. Por quê? O que acontece é que nesse cruzamento de informações que o governo federal tem nos seus bancos de dados, foram verificadas divergências, né? O produtor declarava A em determinado banco de dados de um órgão, do INSS, por exemplo, e B em outro órgão. Então, a partir do momento que essas informações caíram no banco de dados geral e foi feito esse cruzamento, esses produtores que caíram na malha fina, eles tiveram a DAP suspensa, depois cancelada, e alguns tiveram seu CPF também bloqueado. Então, esse processo, você perguntou aí sobre o processo de desbloqueio, ele é um processo complexo. Por isso, a importância do produtor, cada vez mais, quando procurar o agente emissor, no nosso caso aqui é a Emater, em Paracatu, também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ele está munido das suas informações com coerência, ou seja, essas informações estejam sendo coerentes com as demais informações prestadas nos outros órgãos. Porque a partir do momento que isso cai no banco de dados, é feito esse cruzamento e o produtor caiu nessa malha fina, o processo de desbloqueio não é simples, é um processo demorado e é um processo trabalhoso, tanto para o produtor quanto para nós da entidade emissora. O processo de desbloqueio funciona assim: o produtor verificado essa situação de irregularidade, ele vai procurar o escritório em que emitiu a DAP, se for a Emater, ele vai procurar a Emater, se for o sindicato, procure o sindicato, se for o INCRA, tem que procurar o INCRA, né? Cada entidade emissora é responsável por aquelas DAPs emitidas por ela, e aí vai ser feito um levantamento das informações que geraram a emissão daquela DAP. Então, como na DAP, o produtor ele declara as informações, ele leva até o agente emissor as informações dos últimos 12 meses, então da data da emissão dessa DAP, os 12 meses anteriores vão ser avaliados. Então, a gente levanta essas informações, vê qual o indício de irregularidade, qual a informação que está lançada lá no sistema do Ministério da Agricultura, e aí o produtor tem que comprovar para a gente, nós que somos os agentes emissores, que aquela informação é verdadeira, ou seja, que aquilo que ele declarou é realmente verdadeiro. Porque se a informação realmente está incoerente, não tem como a gente pedir o desbloqueio, vai ficar bloqueado, não vai ter interveniência do agente emissor. Porque para fazer esse desbloqueio, o agente emissor, o técnico, o agregador regional e o agregador estadual, ele tem que fazer um parecer justificando que aquela informação do produtor está coerente, está condizendo com a realidade. Se essa informação que o produtor nos traz não é coerente, a gente não vai pedir esse desbloqueio. Aí já vai ser um processo do produtor com o próprio Ministério da Agricultura, seja extrajudicial, seja judicial.
Então é importante que o produtor esteja munido dessas informações, e informações concretas e corretas, né? Esse processo de desbloqueio, como eu disse, ele não é simples, mas ele tem ocorrido. Os produtores que a gente vê que às vezes é uma inconsistência, pode haver inconsistência no sistema, e a gente verifica que ele realmente é agricultor familiar, que ele enquadra, a gente tem impedido o desbloqueio do CPF desse produtor. Aí são duas situações. Tem DAPs canceladas, né, foram suspensas e canceladas com o bloqueio do CPF do produtor, e tem DAPs suspensas e canceladas sem o bloqueio do CPF do produtor. Esse com o bloqueio do CPF do produtor é esse processo que eu estou te falando, que ele é feito via escritório local do agente emissor, escritório regional, escritório estadual, e depois isso é despachado para o Ministério da Agricultura. Então é feito todo esse processo para desbloquear o CPF, e aqueles casos que a DAP foi cancelada sem o bloqueio do CPF, o processo é todo feito no escritório local. Por quê? Esses que têm indícios de irregularidade, a gente monta o processo pedindo as informações do produtor, mas a gente pode, caso entenda que ele enquadre, que ele é realmente agricultor familiar, que as informações estão pertinentes, a gente pode emitir uma nova DAP para esse produtor. Mas lembrando que, a partir do momento que o produtor caiu na malha fina dessas auditorias, ele vai ter um novo olhar sobre ele. Por quê? Então, a primeira vez ele fez o documento e essa informação não condiz, não foi condizente com a realidade. Tanto é que ele caiu no pente fino, na malha fina. Então, esses produtores que caíram nessa situação, é possível sim reverter, mas para novas DAPs, para novos produtores, ou até produtores que já têm DAP e estão fazendo ao longo dos anos, né, fazendo novamente, a gente salienta essa necessidade das informações serem condizentes com a realidade do produtor, ou seja, o que ele declara tem que ser a realidade dele. Ele não pode criar informações, criar situações, né? Se ele declarou a situação no órgão A, ele tem que declarar a mesma situação no órgão B, C, D, enfim, para não justamente evitar essas questões. Entre as ações conquistadas através da DAP estão o acesso a mercados de compras públicas, como os programas de aquisição de alimento, o PAA, de alimentação escolar, PNAE, os serviços de assistência técnica e extensão rural e o próprio crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Por isso, o técnico da Emater MG, Carlos Henrique, alerta a importância do produtor rural anotar e guardar as informações sobre a propriedade. Seja na gestão da propriedade, seja na organização documental, aqueles documentos, a papelada, né, notas fiscais. Às vezes o produtor não dá valor, mas a nota fiscal ela é importante, seja no levantamento de uma renda para uma DAP, seja na comprovação de renda. Às vezes o produtor quer fazer um empréstimo, alguma coisa. Para o INSS, quando ele for aposentar, as notas fiscais são comprovação de atividade rural, entendeu? Nota de venda, nota de compra, ou seja, aquilo que demonstra, que comprova que ele é um produtor rural, né? No caso da DAP, que ele é um agricultor familiar. E ele ter isso guardado é muito importante, porque às vezes, para você ter uma ideia, esse cruzamento de dados aí, ele pegou DAP de vários anos atrás, salvo engano, desde 2006. Ou seja, se o produtor não tiver com essa documentação guardada, como às vezes ele estava até correto, ele tem uma inconsistência, alguma coisa, a gente não sabe se é passível de acontecer em sistemas, né, de cruzamento, mas como que ele vai comprovar se ele não tiver essa documentação? Então é muito importante isso aí, essa série que o Paracatu Rural está levando aí aos produtores, ao público, porque tem que se criar justamente essa cultura da organização, né? O produtor que ele se organiza, que ele é organizado, mesmo algo que já passou, que tenha ocorrido, ele consegue comprovar isso, está lá no banco de dados dele, está lá nos documentos, ele comprova isso para a gente e pode ter a certeza que aquele produtor, aquele agricultor familiar que está agindo de forma correta, que está trabalhando, pode ter certeza que ele vai ter o nosso apoio, vai ter o apoio dos órgãos federais, estaduais e municipais. O que a gente não apoia é aquele produtor que muitas vezes ele está desvirtuando as informações, está levando informação inverídica. Esse não vai ter o nosso amparo, mas aquele produtor que está lá no dia a dia, que está trabalhando, que precisa do nosso apoio, pode contar com a gente. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.
Acordo de manhã